Eu sou Mariana Ferrari. Eu sou o Thiago Liberal. E esse é o Provox, o podcast para você provocar sua mente e levar a vida de um jeito mais leve. A cada episódio, vamos falar sobre nossa busca por autoconhecimento e espiritualidade e conversar com quem já está nesse caminho. Então respira, não pira e vem com a gente. Atenção, esse podcast não tem contraindicação. Para nós que vivemos lá no Pantanal, está acostumado a ver tudo verde, né? É muito triste mesmo. De todo esse tempo que eu moro em São Pedro de Josilândia, eu nunca vi uma situação dessa que nós estamos vendo agora. Teve a emoção positiva de ver o trabalho dos voluntários. Um pessoal muito disposto a fazer qualquer coisa. A Anta precisava de uma UTI. Tinha momentos que ele falou, não, peraí, que acho que ela parou de respirar. E parava o carro. Não, ela tá respirando, vamos lá. Uma das formas da gente continuar respeitando e protegendo a natureza é mostrando a beleza. Porque eu quero continuar mostrando o Pantanal do jeito que ele é. E o jeito que ele é um oásis de biodiversidade pulsando lá. O que uma moradora, um repórter e um fotógrafo da natureza têm para falar sobre o passado, presente e futuro do Pantanal? Vem com a gente descobrir no primeiro episódio da segunda temporada do Provox, que começa agora. Nos próximos minutos, você vai conhecer diferentes conexões que essas 3 pessoas têm com o Pantanal. Um lugar tão lindo que é a maior planície alagada do mundo e que nesse ano de 2020 sofre com queimadas históricas. Mas em todas as vozes, você vai perceber que a esperança resiste. Foi a visita a uma tia que fez Ângela Maria de Campos se apaixonar pelo Pantanal. Uma proposta de emprego na região, pouco tempo depois, surgiu como aquele convite que ela precisava. E hoje já são mais de 20 anos de uma vida simples, integrada à natureza e à comunidade. São cerca de 300 famílias em São Pedro de Josilândia, distrito de Barão de Melgaço, no Mato Grosso, que têm se ajudado para superar as dificuldades no meio dessa situação nunca antes vivida por ninguém ali. A Ângela contou um pouco como tem sido a vida no povoado nesses dias. Está tendo muita destruição, muito triste mesmo. Você anda assim, é muito lugar que já queimou, lugar que está queimando ainda, muitos bichos, né? Assim, andando pela estrada, desesperado, sem saber para onde correr, bicho morto. E nós mesmos sofrendo, né? Correndo risco, porque o fogo chegou e se não fosse a ajuda da comunidade que a gente colocou num grupo que tem lá, pedindo, né, ajuda e colaboração, se não é a comunidade ser assim, solidário um com o outro, tinha acontecido coisas assim de perda mesmo, sabe? De queimar casa, com as queimadas, por exemplo, aonde tinha o cercado que prendia as criação, acabou tudo e aí a pessoa tem que recomeçar tudo de novo, fazer cerca, e com isso a despesa é muito grande. Tem os pessoal do corpo de bombeiro, tem os brigadistas que estão acudindo em outros lugares, né? E quando o fogo pula assim, chegou lá na comunidade, foi um desespero. Eu mesmo entrei em pânico. Nossa, realmente é uma situação de desespero. E Ângela, você estava conversando comigo um pouco mais cedo e comentou que nem sempre tem sinal de celular, né? A gente está conversando porque você está em casa. Pelo WhatsApp, né? E aí, por exemplo, se um dia você está na rua caminhando e encontra um foco de queimada, como é que você liga? Como é que você faz para avisar um bombeiro, por exemplo? Você tem que voltar para casa e fazer isso. Ou procurar um vizinho por perto que tenha o telefone, né? Ou negócio. Mas sem ser de dentro da casa não tem como. Tem que ter uma anteninha, né? E o celular tem que ficar conectado nessa antena. Uma das dificuldades para vocês é o acesso, né? Chegar até onde vocês moram. Só para a gente entender um pouco essa questão da distância.
você vive em São Pedro de Joselândia, que não é uma cidade, é um distrito de Barão de Melgaço, no Mato Grosso. Isso. E de Cuiabá para sua casa, qual que é o caminho? Nesta época agora dá para ir de carro. Quando está muito cheio é só de barco. E isso leva mais ou menos quanto tempo? Você sabe quantas horas? Mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, depende. Tem algum lugar que está bloqueado por causa de queimada? Tem alguma ponte que foi interditada? Algum lugar que você conseguia ir antes e agora não consegue mais chegar? A estrada mesmo que vai para Cuiabá, que é o meio que nós estamos usando agora, né? A estrada, queimaram, eu acho que umas três pontes. Aí, se caso começar a chuva agora, a gente já fica praticamente ilhado. Fica difícil, né? Porque aí, para a gente chegar no Rio, da onde a gente mora no Rio, é praticamente uns 10 a 12 quilômetros de distância. E aí a estrada ficando ruim, a chuva, quando começa a chuva, a gente, como não tem as pontes, que está queimado, a gente vai ficar praticamente sem acesso dos dois lados, porque pelo rio está seco para chegar de barco no rio e pela estrada vai estar ilhada por causa das pontes. Já vai, acho que para 5 meses que não chove na nossa comunidade. Em dia venta muito. No dia mesmo que eu estava muito fogo lá, o vento era muito forte. Isso aí que apavorava mais a gente, porque aí o fogo ficava muito rápido, alastrava muito rápido, né? Só que assim, né? O vento vem, mas vem com o calor do fogo. Aí fica muito mais quente. E aí outro problema que vocês têm na região é a questão da fumaça das queimadas, que acaba se espalhando mais rápido, é isso? Olha, tem dia não dá para você respirar. Você fica sufocado com a fumaça e os olhos ficam muito irritados, ardendo, que você não consegue nem abrir os olhos direito. Utiliza a máscara até em casa, né? Para livrar da fumaça, da poeira também, que tem muito, né? E assim, quando tem uma pessoa que tem problema respiratório, que fica mais ruim, assim, vai para o posto de saúde. Assim, lá a gente tem um posto de saúde. E Ângela, vendo tanta destruição hoje, inclusive perto da sua casa, e aí quando você se lembra de toda a sua vida no Pantanal, de todas as memórias bonitas que você tem da vegetação, dos animais aí da região, o que você espera para o futuro do Pantanal? Eu espero que as pessoas se conscientizem mais. Um projeto que não seja assim só agora que está acontecendo isso, um trabalho de reflorestamento, né, para a gente replantar, reconstruir o nosso Pantanal, porque é muito triste mesmo ver a situação que se encontra. Eu gostaria muito de ver esse trabalho dentro do nosso Pantanal, a gente unir forças, né, e trabalhar em pró da reconstrução do nosso Pantanal. É muito triste mesmo. Mas para nós que vivemos lá no Pantanal e está acostumado a ver tudo verde, né? Mesmo que tenha a época da seca que não fica tão verde, mas logo vem a chuva e fica tudo bonito de novo, né? Mas agora com essa queimada que teve, vai ser muito difícil. Eu estou com praticamente 24 anos, né? De todo esse tempo que eu moro em São Pedro de Joselândia, eu nunca vi uma situação dessa que nós estamos vendo agora. Tanta destruição de tudo, nunca vi. O repórter Romeu Piccoli foi enviado pela Record TV ao Pantanal para uma série de reportagens e lá ele vivenciou o perigo e as dificuldades para conter as chamas entre Poconé e Porto Jofre, no Mato Grosso. Ele também conheceu o trabalho destemido dos voluntários que fazem de tudo para salvar os animais nessa região e contou pra gente como foi acompanhar de perto um resgate. Romeu, você ficou 10 dias viajando pelo Pantanal no Mato Grosso e nesse tempo você encontrou várias cenas realmente trágicas ali no Pantanal, né? Muitos incêndios, muitos animais mortos pelo caminho, de várias espécies. E nesse tempo em que você ficou imerso nesse ambiente, nesses 10 dias, o que mais mexeu com você vendo toda essa situação? 2 coisas me tocaram muito.
A primeira, é óbvio, você vê os animais morrendo, os animais fugindo, os animais fracos, todo aquele cenário de horror ali para a natureza que está evidente na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Por outro lado, teve a emoção positiva de ver o trabalho dos voluntários. Um pessoal muito disposto a fazer qualquer coisa para ajudar. É lógico que o que eles estão fazendo é como é um trabalho de formiguinha. Eles conseguem, sei lá, eles não conseguem salvar nenhum por cento dos bichos que estão sofrendo. Mas aquele mínimo que eles estão fazendo já é muito, entendeu? Essa é a parte da esperança mesmo, né? Que tocou a gente também quando a gente assistiu as matérias. O pessoal viajar 1.700 quilômetros para levar uma anta. Aí depois, em outro ponto, onça passando por tratamento com células-tronco, né? Você começa a realmente pensar, né? Como a gente pode fazer mais também pelos animais, né? Então, eu fui ali para a região de Poconé, que é uma área que estava muito atingida e tem uma biodiversidade imensa. E ali, esse trabalho surgiu de uma guia turística. Ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa. É uma menina de 20 anos. E aí ela começou a mobilizar pelas redes sociais e aí ela conseguiu o apoio de muitos voluntários, principalmente o pessoal da Ampara Animal. Eles criaram até a Ampara Silvestre. E aí eles vieram com profissionais e todo mundo sem ganhar nada, né? Então eles vieram com veterinários, com biólogos, e aí agora assim, eles têm muito mais mão de obra do que condições até de atender, porque muita gente se sensibilizou e está lá trabalhando, né? Sim, é realmente um trabalho incrível que eles fazem, mesmo com pouca estrutura, né? E parte desse trabalho que você acompanhou foi um resgate dramático de uma anta no meio de uma estrada à noite, sem estrutura, com poucos voluntários para carregar um animal pesado num carro. Eu queria saber, acompanhando tudo isso que você viu, o que você sentiu ali naquele momento, vendo a anta daquele jeito e vendo essa força dos voluntários? Essa anta era uma anta que estava muito debilitada, já há alguns dias aparecendo numa pousada ali. E aí esses voluntários lançaram um dardo tranquilizante nela. Detalhe, o Mato Grosso não tem um lançador de dardos tranquilizantes. Eles têm o Pantanal no território deles e não tem nenhum lançador de dardos. Aquele lançador de dardos veio de uma dessas ONGs que está lá como voluntária. A anta precisava de uma UTI, então eles tinham que levar ela lá de Porto Jofre, que é no final de Poconé, até Cuiabá, isso numa estrada de terra, só na estrada de terra ali que é a Transpantaneira são 145 quilômetros, tendo que transportar um bicho de quase 200 quilos na caçamba de uma picape, e aí eles sedaram ela, eu fui em cima da picape com uma câmera pequena e entrevistando o pessoal, e mais 2 voluntários. Felipe, que é um veterinário mineiro, que veio de BH, largou a vida dele lá e veio para ajudar no resgate desses animais, e uma estudante de veterinária, Isabela, que é de Cuiabá e também largou lá a vida dela e foi lá ajudar o bicho. Então, tinha momentos que ele falou, não, peraí, que acho que ela parou de respirar, e parava o carro, não, ela está respirando, vamos lá. E a gente tinha que chegar rápido, porque estava vindo um caminhão, também improvisado, mas aí sim do governo do estado, que eles criaram lá um programa de resgate emergencial, que era uma coisa que, na minha opinião, já deveria ter, né, mas não tinha. Eles criaram um programa, até porque as queimadas existem todos os anos, não nas dimensões dessa. Essa é considerada agora já a maior dos últimos 23 anos, segundo o INPE. E aí foi um alívio na hora que chegou esse caminhão, mas ninguém tinha certeza se ela ia sobreviver, né? Foi até o que eles falaram. Eles falaram assim, cara, a gente está dando a chance de pelo menos tentar. E aí, 5 dias depois, ela morreu. Outra coisa que acontece lá é que às vezes eles pegam animais muito, muito debilitados e tem que eutanasiar. É terrível, né? Nossa, realmente, é muito triste pensar nisso. Essa questão do tratamento dos animais é muito importante para salvar a vida deles. E grande parte desse tratamento acontece nos centros de reabilitação. Você acompanhou nessa série um centro que foi montado às pressas justamente no Parque Estadual do Pantanal, que mesmo sendo uma região turística, lá não tinha um centro de tratamento de animais. E nesse lugar você encontrou um tuiuiu que estava com a asa machucada e mostrou que nem todos os animais que vão para centros como esse depois são devolvidos para a natureza por causa dos ferimentos, né? Esse tuiuiu, por exemplo, se ele voltasse a voar,
beleza, eles iam devolver no mesmo lugar que eles pegaram. Se não voltar a voar, ele vira uma presa. Então, é melhor levar para um criadouro. Tem uma situação parecida com a onça, né? A primeira onça que foi resgatada, enquanto nós estávamos lá, na realidade, antes de nós irmos, uma onça foi resgatada, ela teve lesão nos tendões também, né? As queimaduras atingiram os tendões. O perigo, o risco dessa onça, ela não ter mais as garras dela. Então, se ela não tiver mais as garras, ela não consegue mais caçar, ela não consegue mais subir numa árvore. Então, se ela não se recuperar disso, eles vão deixar ela, eles não vão devolvê-la para a natureza. E ela era conhecida lá, tanto que ela foi pega dentro de um galinheiro do pessoal ali, né? E eles até falam, pô, ela comeu já um monte de cachorro meu aqui. Um dos nossos personagens, uma das pessoas que a gente entrevistou, ele tinha família de caçadores não, mas de fazendeiros que matavam onça. A onça entrava lá para comer o bezerro, eles matavam a onça, eles iam atrás e matavam. Hoje em dia é o contrário, eles trabalham com ecoturismo. A fazenda de gado virou uma pousada de ecoturismo. Então, eles levam os turistas para verem as onças. Você acha que, assim, a solução, não digo solução, é meio pretensioso falar isso, né? Mas um dos pontos, assim, para melhorar a situação em relação à origem de queimada criminosa, ou mesmo prática de crimes contra animais, tipo matar onça, mora nessa ruptura de tradição mesmo, assim, que nem é o caso desse personagem, é o João, né, que esse cara, né? Eu achei, me tocou isso, né, quando colocou na matéria que, pô, uma ruptura de tradição, né? O avô matava onça e o neto transformou a fazenda num ecoturismo. Isso pra mim foi assim, não sei, é uma semente de esperança, assim, né? Você vê uma história dessa, querer que isso se replique mais e mais. Eu acho que tem que ter essa mudança de cultura mesmo, tem que ter conscientização, tem que ter informação, né? E tem que ter fiscalização. Se não houver conscientização, e isso tem que vir de cima, não adianta, embora no Brasil aconteça ao contrário, aconteça por baixo, vem do povo e vai para as autoridades, né? Teria que ter uma mudança nesse aspecto, teria que ter realmente uma campanha estatal para que a coisa mudasse, né? Na minha opinião. Calcula-se que 90% das queimadas no Pantanal são provocadas por humanos. E esse combate às queimadas no Pantanal muitas vezes fica até mais difícil por causa dessa questão do fogo subterrâneo. Às vezes tem um foco de incêndio num ponto, o bombeiro vai lá, apaga esse foco de incêndio, só que às vezes ele queima por baixo da terra, sem a gente ver, e aparece num outro lugar que pode ser bem distante dali. Você já tinha ouvido falar em fogo subterrâneo antes dessa viagem? Olha, eu já tinha ouvido falar, mas eu nem imaginava o que fosse exatamente, como funcionava, né? E aí você tem aquela secura toda, aquele solo está quente, então de repente às vezes você não vê o fogo na superfície, mas ele está indo por baixo. Aí em algum momento ele vai subir. Ele pode subir atrás de você, ele pode subir do outro lado. A gente estava numa estrada, numa vicinal da Transpantaneira, e aí a gente estava gravando imagens de uns bichos, tal, e a gente encontrou o comandante ali do bombeiro, conversamos com ele, e ele estava num carro, junto com uma assessora, e no carro de trás vinha um motorista e a secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso. E eles falaram, a gente está indo lá para a base, era uma base dentro de uma fazenda gigantesca lá, e aí a gente foi. Quando a gente está indo, a gente encontra um outro carro também parado, e aí os caras falaram, não dá para passar, e tinha um outro carro do bombeiro. Nem os bombeiros estavam passando, as chamas, elas invadiam a estrada, e era assim, chamas de 10 metros. O comandante lá do bombeiro que tinha passado junto com a secretária do Meio Ambiente, eles passaram no meio daquilo, e o carro da secretária de Meio Ambiente começou a pegar fogo. Aí eles tiveram que descer do carro e apagar com cantil. E aí, de repente, o vento virou para o nosso lado e começou a jogar o fogo muito rápido, mas assim, coisa muito rápida mesmo. Assim. Você ficou com medo? Fiquei, lógico. Porque é uma coisa que você não domina, né? É uma coisa que você não domina, cara. Você tem lá o cara que é bombeiro, o cara entende daquilo. Eu não entendo disso. O cara fala assim, vai embora porque tá perigoso. Você tem que ir, cara. Não adianta você dar uma de super-homem, porque você não entende. A situação do Pantanal é emergencial. Eu acho que ele vai se recuperar. Agora, quando isso vai acontecer, eu já ouvi gente falando em 50 anos para ter essa recuperação, mas eu também não sei até que ponto isso é possível de mensurar. Mas o Pantanal não vai acabar, pelo menos agora, né? Não sabemos depois com as ações que vão ser tomadas. Mas acho que agora a gente
a gente mantém o Pantanal e ele vai continuar maravilhoso e incrível como ele é. Adriano Gambarini coleciona fotos e memórias inesquecíveis e até bem curiosas sobre o Pantanal. Ele virou amigo de muitos pantaneiros quando morou na região e contou pra gente como essa experiência transformou a relação dele com a natureza. Acostumado a registrar as belezas dos animais e da vegetação, o fotógrafo também mostrou sua preocupação com as queimadas e refletiu sobre o que queremos deixar para as gerações futuras. Adriano, você já morou no Pantanal, acompanhou o trabalho de pesquisadores, biólogos na região, já andou num trem que nem existe mais lá, ouviu histórias, lendas de pantaneiros e hoje você está bem distante do Pantanal. E vendo de longe toda essa situação de queimadas, o que você sente estando tão distante? Eu participo de grupos de pesquisadores e muitos moram lá. Eles tiveram que ir para a linha de frente, de apagar efetivamente o fogo. Então, para mim, assim, foi extremamente angustiante isso, assim, vontade de pegar o primeiro avião e ir para lá tentar ajudar. E não fotografar. A última coisa que eu pensei era ir para lá para documentar, porque eu sempre fui para o Pantanal para documentar beleza. Uma das formas da gente continuar respeitando e protegendo a natureza é mostrando a beleza. Porque eu quero continuar mostrando o Pantanal do jeito que ele é. E o jeito que ele é um oásis de biodiversidade pulsando lá. E a cada dia assim, vinha notícias. Então, por exemplo, o CENAP, que é o Centro de Estudos de Predadores, né, carnívoros, eles, a toque de caixa, eles estavam nessa campanha para ajudar as onças que estavam sendo resgatadas lá. E que é uma coisa maluca, se você for pensar, cara, uma onça, que é topo de cadeia, ter as mãos, as almofadas queimadas, ou seja, ela não tinha por onde escapar, porque um bicho desse, você falar de tatu, de tamanduá, que é bicho mais lento, ok, é até compreensível você, tristemente falando, mas imaginar que ele possa ser atingido pelo fogo, um bicho mais lento, mas uma onça ser atingido por um fogo e não conseguir escapar, pra você ver o grau, a situação como estava lá. E Adriano, que dica que você dá para quem estiver passando por isso, esse sentimento de impotência, de quem está longe e pode pensar que não consegue fazer nada? Eu e a Má mesmo, por exemplo, a gente vê essa situação e a gente queria estar lá, que nem você falou, a gente queria estar lá fisicamente, não como jornalista, né, ajudando de alguma forma ali. Para quem está longe e quer fazer alguma coisa para ajudar o Pantanal, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Existem algumas ONGs que estão arrecadando fundos para tentar melhorar a vida, por exemplo, dos animais que foram resgatados. Muitos animais foram resgatados. E isso vai ter um tempo maior, não é agora. Agora começou a chover, acabou. Não acabou. O fogo pode ter diminuído, mas os efeitos colaterais não acabaram. Eu ouvi de um amigo meu, que é pesquisador, e ele tem todos os motivos para estar super desanimado. Ele falou assim, cara, tem uma coisa que tem dentro de mim que é uma chaminha que eu não posso deixar apagar, porque é a única coisa que me faz continuar fazendo o que eu faço e acreditando num mundo melhor. Aí ele cita a filha. Ou seja, tem que pensar a longo prazo, porque senão não tem longo prazo, é um fato. E daqui a 20 anos, as crianças que vão estar nascendo, que lembrança vai ter disso? De um fogo? De uma pandemia? Olha isso. Então, a forma de ajudar, voltando ao Pantanal, a forma de ajudar é ir atrás dessas ONGs que estão arrecadando fundo para tentar minimizar os efeitos colaterais, principalmente para a fauna. É verdade, é importante ajudar quem está lá na linha de frente, né, tentando salvar os animais no meio dessa situação toda. E puxando um pouco para essa questão da conexão homem-natureza, voltando um pouco para suas memórias, para aquele tempo em que você viveu com os pantaneiros, com os ribeirinhos, você presenciou muito essa conexão deles com a natureza. E eu queria saber, nesse tempo de convívio, o que mudou na sua conexão com a natureza a partir dessa vivência com eles? Esse diálogo que a gente tem com esses povos do interior, vamos dizer assim, seja o pantaneiro,
seja uma comunidade ribeirinha ou uns povos indígenas. É um diálogo sensorial da pessoa olhar e falar assim, pô, como eu escutei já de Pantaneiro, falar assim, antigamente chovia mais aqui, não chove mais. Esse banhado aqui vivia alagado aqui até tal época do ano, não tem mais água. Eles têm uma percepção intuitiva de que as coisas estão mudando. Ao mesmo tempo, dá 10 minutos na mesma roda de conversa, o cara chega e fala, Saracura cantou, amanhã vai chover. Porra, não é que choveu mesmo? Choveu, eu vivi isso, eu presenciei. Então, isso daí é um aprendizado. Assim como a primeira vez que eu fui para o Pantanal, que eu peguei o trem, que saía de Bauru e ia até Corumbá, e do nada, eu lembro que eu peguei o mapa, falei assim, eu vou parar aqui, ó, Passo do Lontra. Eu lembro quando eu desci nesse lugar, era uma estação de trem, eu achando que era uma cidadezinha, era uma estação de trem no meio do nada. Aí eu olhei pro lado, Pantanal, o trem foi embora, tinha 2 pantaneiros sentados. Eles falaram, você vai para onde, moço? Eu falei, eu quero ir Passo do Lontra. Ele falou, ih, cara, tá longe, cheio de onça aí no caminho, você não chega lá não, dorme em casa. Eu falei, como assim? Ele falou, não, meu filho tá vindo de trator me pegar aqui, hoje no final do dia você dorme em casa, amanhã eu te dou uma carona até a estrada lá. Eu tinha que andar quase 30 km, 35 km de chão para pegar a estrada de asfalto para poder ir para esse lugar que eu não sei por que eu escolhi. Aqueles 2 caboclos viram que eu ia passar puro se eu quisesse ir sozinho. Os caras olharam e falaram, vou ajudar esse menino aí. E ajudaram. E eu peguei carona de 4 horas sentado em cima do paralama da roda do trator, aquele paralama assim, 4 horas para sentar. Entrei na casa do cara, dormi no chão da casa do cara e no dia seguinte ele me pegou uma caminhonete, arrumou uma caminhonete de um amigo que estava passando na estrada e falou, dá carona para esse moço aqui. O que eu tiro disso? De que as relações humanas boas, saudáveis, pelo simples fato de estar ajudando o próximo, é o que vale nessa vida. E quando eu fui para o Pantanal, quando eu fui morar no Pantanal, eu fui morar como guia. E a coisa que eu mais gostava era, terminava a minha função de guia, eu ia para as rodas de vaqueiro, dos pantaneiros, para ficar com eles. E eu morei lá um tempão, só que eu saía com os caras, porque era ali que eu não que eu aprendesse, aqui que eu vou aprender com ele, não era nada intelectual. Eu falei, eu quero viver. E isso é conexão para mim, conexão sensorial. E pensando no que está acontecendo hoje e como isso reflete na sua maneira de ver, como você imagina o futuro do Pantanal, não só nas queimadas, mas em todo o contexto que a gente vive hoje? O Pantanal não foi feito para fazer plantio. Os pantaneiros que lidam com pecuária há muitas décadas de uma maneira sustentável, perceberam que você não precisa desmatar o Pantanal para fazer pasto para ter gado. Isso porque eu já vi isso, sabe? Fazendeiros criando gado no Pantanal. E agora que sofreu, deixa quietinho para se recuperar. Quem pode, vai lá, assim, as pessoas vão lá e ajudem no sentido de melhorar a recuperação desse Pantanal. Porque ele recuperaria por si só? Sim, mas dá para encurtar esse tempo de recuperação. Eu imagino que esse tipo de queimada, o que pode ter prejudicado nascentes, porque se você queima a mata ciliar que protege uma nascente, não vai ter água. Então, vamos ajudar no replantio, na recuperação dessas matas ciliares que protegem nascente, para tentar ver se a água volta. Porque é demais. Quem conhece o Pantanal, muda a vida. Os danos das queimadas nas matas ciliares de nascentes, como o Adriano acabou de falar, e tantas outras perdas na flora e na fauna, não só no Pantanal, mas também na Amazônia e no Cerrado, trazem muitas reflexões. E para encerrar esse episódio, nós te convidamos a pensar nisso. Como nós podemos e o que nós podemos fazer para sermos mais integrados à natureza. O Provox fica por aqui. Não deixe de acompanhar também o nosso Instagram, @provox.podcast, e mande lá seu comentário, sua sugestão e fique atento às nossas novidades. A gente agradece você que ouviu nosso episódio e até a próxima.